Isso aí, pessoal, boa noite. Vamos começar mais um bate-papo aqui sobre a nossa mentoria desenvolvedor de software com foco em C Sharp e .NET. No nosso último bate-papo, eu mostrei um pouquinho para vocês sobre a estrutura do banco de dados, como instalar ali a ferramenta do The Beaver. Falei também sobre o Bootstrap. Para quem não viu o último vídeo, por favor, veja lá que vai estar mais claro o que a gente fez. Mas eu vou de qualquer forma dar um overview aqui para vocês também sobre o que a gente fez antes. Então, eu comentei que a gente tinha instalado o Bootstrap, foi uma bibliotecazinha, pastinha aqui. Instalei ele no projeto com o download da biblioteca. O Bootstrap ele fica nessa URL aqui. Inclusive, a gente vai utilizar bastante ele hoje. Eu queria começar falando sobre ele porque a gente não falou ainda sobre o cadastro de clientes, né? Eu fiz o vídeo mostrando como faz para excluir, como faz para cadastrar um novo, mas não mostrei o HTML da tela de cadastro de clientes, que é o que eu vou fazer agora. Então, no último vídeo eu criei o botão aqui para adicionar o cliente. Quando eu clico, ele abre essa tela aqui. E aqui é quando a gente pode inserir os dados do cliente. Deixa eu mostrar para vocês como que funciona isso. Então, quando eu clico naquele botão, se a gente observar, ele foi para aquela action de client e essa action de client retorna para a gente esse arquivo CSHTML, essa view de client, que nesse caso está sendo o nosso formulário de clientes. Nosso form de clientes é essa view client. Dentro dele, nós temos algumas coisinhas que eu gostaria de mostrar a vocês. Então eu vou separar aqui para ficar mais fácil de exibir, tá? Opa, esse aqui não. Então, nós temos dentro desse cara basicamente HTML. Nós estamos novamente utilizando a nossa view model de cliente. Lembra? Esse cara tem os dados do meu cliente, o ID, tem o primeiro nome, o sobrenome e a data de nascimento. E aqui dentro, para a gente poder manipular esses dados, para a gente utilizar essas informações, a gente tem esses campos, né? Quando eu quero cadastrar um cliente, posso clicar dentro desse campo e inserir a informação que eu quero dentro dele. Selecionar inclusive a data aqui, bonitinha, escolher o ano, o mês, certo? E para poder criar esses campos aqui na tela, a gente utiliza HTML. O HTML que a gente está utilizando está aqui, principalmente esse campo, os inputs. Nós temos esse cara principalmente, é o input. E também utilizamos o label para exibir informação na tela, que é para mostrar aqui o nome do campo, digamos assim. O label é o nome do campo, certo? Então eu vou só fazer o seguinte, eu vou comentar para vocês o restante do código aqui. E vou deixar somente os inputs. Tá vendo? Eu estou comentando e vou deixar somente a parte do input mesmo. Vou comentar isso aqui. Todo o restante aqui eu vou comentar. Aqui. Então, se vocês observarem, todo o código que ficou verdinho mais forte, ele está comentado, tá? Isso aqui é um comentário no C Sharp, com arroba asterisco no código de Razor, no código HTML. Ele comenta um código. O que isso significa? Que esse código não vai ser processado pelo compilador, que esse código não vai executar quando eu executar o meu software, esse código não vai estar valendo. Ele está inútil aqui. Mas como eu não quero remover ele, como eu vou utilizar ele daqui a pouco, eu só comentei e daqui a pouco eu vou voltar a utilizar ele. Então, se vocês observarem agora, o que ficou na minha tela são o form, já vou falar sobre ele, e os inputs, que são os nossos campos de fato, são eles que armazenam as informações. Se você observar, eu tenho o input para o first name, o input para o last name e o input para a data de nascimento. Quando eu olho para a minha tela agora, ele já ficou bem mais estranhão, já está bem, não tem mais o label dele, já ficou um campo gigantão, porque agora estou utilizando menos recursos do Bootstrap, estou utilizando ainda o Bootstrap para fazer o campo ficar redondinho, fazer algumas coisas ali, mas estou utilizando menos informações do Bootstrap. Então, eu quis fazer isso aqui para mostrar para vocês essa parte do Form Control, de como a gente consegue formatar a nossa tela para ela ficar mais bonitinha. Agora eu vou lá Ctrl Z, vocês perceberem que antes de salvar, antes de voltar aqui, eu vou só fazer o mesmo registro,
nome do cliente. O segundo campo, eu não sei que campo que é, porque ele não está mostrando, mas eu sei que é o sobrenome. E vou salvar, só para mostrar que ele funciona da mesma forma, sem aquela formatação, sem aquele estilo mais bonitinho, sem estar ordenado, ele ainda funciona. O campo está na tela, mas ele só está mais feio, tá? Não está tão ajeitadinho, mas ele ainda funciona. Agora eu vou voltar todo aquele código que eu comentei, que é para vocês perceberem aqui o uso do Bootstrap, criando uma linha, aqui o Bootstrap de novo criando uma coluna de 4 colunas ou 12 colunas, e utilizando o Form Group para formatar os campos. Vou salvar novamente. Aí ele já ficou bem mais bonitinho dessa forma aqui e já consigo trabalhar naturalmente. Então, voltando ao que a gente estava falando sobre a ViewModel, é ela que carrega os dados do meu cliente. Na última aula eu mostrei como eu estou abrindo essa tela com o ID 0. Eu não tenho esse cliente no meu banco de dados, logo esses campos vêm todos em branco e aqui uma data em branco também, porque ele não encontrou um cliente. Então, todo dado, toda a informação que eu inseri aqui, todo dado que eu inseri aqui, na hora que eu salvar, ele vai armazenar nesses campos de input, utilizando essa tag do .NET Core ASP4. Ele vai olhar o que o usuário digitou neste campo e vai gravar nesta propriedade da minha ViewModel. Vai gravar dentro do meu modelo, dentro do meu model. E quando eu clico no botão salvar, neste botão, o que que acontece? Ele é um botão, se a gente olhar aqui embaixo, ele é um botão do tipo Submit. O Submit é um botão que ele serve para enviar, para submitar um formulário. Então, esses campos todos estão dentro da minha tela, mas eles estão principalmente dentro de um formulário. Quando você quer salvar as informações, que você quer preencher alguma coisa em tela, no .NET você precisa fazer isso utilizando um formulário. E da mesma forma que as outras telas tinham um link, o meu formulário também tem aqui uma action que ele diz aonde vai ser, para onde ele vai enviar esses dados. Então, eu preencho os dados de nome do cliente, sobrenome, data de nascimento e vou enviar esses dados com o meu formulário para a minha action de cliente, de client, quando o usuário enviar o formulário clicando no botão de Submit. Tudo isso é automático, graças ao .NET. Como eu tenho aqui a tag ASP4, ele popula o valor que o usuário digitar neste campo first name, utilizando a tag input do HTML. Como eu tenho um botão do tipo Submit dentro de um formulário, essa informação ela vai ser toda montada, ela vai ser agrupada em um objeto de modelo e vai ser enviado para a minha action que o meu controller está especificando, meu formulário está especificando aqui, certo? Então ele vai montar para mim um objeto com first name, last name, birth date e vai cair na minha action client. Que action que é essa? É essa action aqui, client. Mas se a gente observar, quando a gente carrega a tela de cliente, a tela de cliente, nós temos também client informando. Deixa eu voltar e mostrar para vocês aqui. Aqui, neste cara aqui, neste botão, eu mostrei na última aula, quando o usuário clica neste botão de editar, a gente redireciona ele, lembra, para o meu controller de clients e para a minha action de client. Então, como ele sabe que este botão vai direcionar para essa action de client, mas o meu formulário também vai para uma action de client. Como é que ele sabe quando utilizar essa e quando utilizar essa, se as duas têm o mesmo nome? Neste caso, tem uma diferença que é muito clara, muito simples, mas é muito importante, que é essa anotação aqui em cima desta action aqui. Eu estou dizendo que essa action ela é de um método HTTP POST. Se a gente procurar na web, a gente encontra os verbos HTTP. Então, esse aqui é o verbo POST. E se eu observar aqui no meu formulário, eu estou dizendo aqui em cima que o método desse formulário é POST. Isso indica para a gente o modo como os dados vão trafegar. Como os dados vão vir aqui do meu navegador, da minha página web, como eles vão até até o meu controller, até a minha action. Na última aula eu mostrei para vocês, quando a gente cria aqui o meu link, quando eu estou utilizando dessa forma aqui, ele vai criar simplesmente o link
E eu posso criar qualquer parâmetro aqui, como por exemplo, nome igual a meu nome. Ele vai criar aqui um parâmetro do tipo query string e essa informação ela vai ser enviada via query string para o servidor, mas em métodos get. Não que nos métodos post não possam ser enviados, mas o mais comum é que eles sejam get. Diferente disso, quando eu coloco aqui o método post, a informação ela não vai pela URL, ela não vai ficar aqui em cima dessa forma. Vai ter aqui um first name igual a esse valor que eu digitei aqui, né? Nome do cliente. Ele não vai ficar aqui. Ele vai ser enviado, vamos dizer assim, de uma forma invisível para o usuário. Ele não vai aparecer para o usuário como essa informação está indo para o back-end, certo? Então eu tenho aqui meu formulário, eu tenho informação aqui, eu tenho o first name. Se eu comentar toda essa linha aqui, todas essas linhas, o meu campo de nome sumiu da tela, certo? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês sobre o HTML, sobre o cadastro de cliente, como a informação é preenchida. Se tiverem alguma dúvida, por favor, já aproveitem para falar agora. Se não tem nada, eu vou seguir. Um outro ponto que eu queria mostrar seria o seguinte: é muito comum no sistema web, quando a gente vai trabalhar com formulários, né, com CRUDs, né, que a gente aplique validações. Por exemplo, se o usuário tentar cadastrar aqui esse cliente e não preencher o nome desse cliente, eu preciso obrigar ele a preencher. Eu gostaria de dizer que o nome é obrigatório, por exemplo. Então, se eu clicar aqui no salvar, já está aparecendo aqui as mensagens que o campo é obrigatório. E como que isso funciona no .NET? É nesse ponto que entra a ViewModel, mais um ponto onde a ViewModel aparece para a gente. Se vocês notarem aqui, eu vou abrir minha ViewModel novamente, ele tem aqui as anotações em cima dele também. Então eu tenho meu campo de first name, o nome do meu cliente, e eu coloquei aqui algumas anotações. Uma delas é o required. Esse cara diz que esse campo é obrigatório. Então, se eu vier aqui e preencher sobrenome, preencher aqui a data de nascimento, qualquer coisa aqui, e tentar salvar, ele não salva. Não adianta, a tela fica presa aqui. Observe que nem recarrega, ele não envia essa informação. Por quê? Porque eu tenho required aqui. Ele tem essa informação como obrigatória, certo? Então, ele está mostrando a mensagem aqui para mim que o campo é obrigatório. Como é que ele está mostrando isso? Ele está mostrando isso porque aqui embaixo do meu first name eu tenho essa outra anotação que serve para validação. Estou dizendo que eu quero a validação para quem? Para first name. Então, tudo que eu coloco aqui na minha ViewModel, em cima de first name, se ele precisar mostrar uma mensagem de erro, porque por conta dessas validações, ele vai exibir nesta tag de spam, neste lugar aqui relacionado ao first name. Então, vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse cara aqui. Então, ó, esse código não está sendo mais executado. Se eu voltar aqui para minha tela e clicar no salvar, ó, ele ainda não enviou o formulário, mas não mostrou para mim a mensagem, certo? Então, este spam, essa tag aqui embaixo serve simplesmente para exibir as mensagens de validação. Mas para aplicar a validação nessa propriedade, eu coloco na minha ViewModel aqui em cima da minha propriedade. São essas regras que eu tenho agora. Poderia colocar outras regras, colocar mais condições aqui, mas nesse caso, por exemplo, eu coloquei obrigatório e coloquei também que o tamanho máximo do nome é somente 20. Então, se eu chegar aqui e tentar digitar um nome maior, por exemplo, o meu campo já trava. Se eu contar aqui, tem 20 caracteres. Eu não consigo inserir mais. Estou digitando aqui no teclado, está bloqueado, porque o .NET já, o MVC já faz isso para a gente. Ele bloqueia o campo sozinho, certo? Uma outra coisa que seria legal mostrar, vamos fazer novamente, vou tentar salvar. Vocês notem que a mensagem está em inglês, is required. Mas, se eu quiser traduzir essa mensagem, eu posso vir aqui, eu vou até parar a aplicação para fazer isso. Posso vir aqui no required e eu vou abrir parênteses aqui, abrir e fechei parênteses, e vou colocar aqui error message, ele já coloca igual, e vou colocar assim, o texto que eu quero aí na tradução que eu preciso. O campo, nome nesse caso, nome é obrigatório.
certo? Salvei, vou executar a aplicação de novo. E agora eu vou dar um F5 aqui e vou tentar salvar. Ó, note que agora a mensagem já está traduzida, o campo nome é obrigatório, certo? Eu posso fazer isso para todas as propriedades, para todos os campos aqui, mas não faz sentido para esse momento aqui. Certo, galera? Alguma dúvida sobre validações? Não, por enquanto certinho. Mas você respondeu a minha dúvida nessa última agora. Eu ia perguntar para você se tinha como personalizar a mensagem. Tem como personalizar e tem como colocar tradução automática também. Mas isso é um assunto um pouco mais complexo, fica para frente. Mas a gente consegue colocar para você selecionar qual idioma que é e ele já sabe qual mensagem exibir de acordo com o idioma selecionado. O .NET faz isso para a gente também. Certo? O que eu quero fazer para hoje, então, eu quero iniciar o nosso desafio. Para isso, eu quero colocar aqui mais um item no nosso menu. Nós temos então a nossa home da aplicação e temos a parte de clientes. Eu quero adicionar mais um cara aqui para fornecedores. Então, como é que funciona esse menu? Como é que eu começo a parte de fornecedores, né? Então, primeira coisa, eu vou criar o meu link aqui para fornecedores. Aonde está esse menu? O menu ele está dentro da seguinte página. Se a gente observar aqui a nossa aplicação, ela tem uma pasta de views, que a gente já chegou a utilizar ela várias vezes por conta dos clientes. Mas tem uma outra pasta aqui que chama Shared, que é compartilhado. Então, tudo que é compartilhado fica dentro dessa pasta. E a gente tem um arquivo principal chamado de layout. Então, o layout, ele é uma página que ela é como se fosse uma página principal. É um layout, é de fato a base das nossas páginas. Se a gente observar aqui, por mais que eu troque para home, eu troque para cliente, o menu é sempre o mesmo, certo? Então, a layout é isso que ela faz. Ela coloca essa parte de fora da nossa aplicação. Ele vai criar um menu, eu posso colocar aqui um rodapé, um footer, posso colocar mais estilos, posso colocar um menu aqui para o lado também. E tudo isso, se eu quiser fazer, eu faço aqui dentro desse arquivo layout CSS/HTML, que é onde fica a nossa página de exemplo, nosso template para criar nossas páginas. Então, como eu quero criar o menu de fornecedores aqui em cima, eu vou criar aqui um novo item no meu menu. Se a gente observar, tem aqui uma nave. O HTML trata esse cara como menus mesmo, como uma nave bar na barra superior. E eu tenho aqui uma lista não ordenada. E eu tenho aqui os meus itens de menu. Se a gente observar, o primeiro item aqui é Home e o segundo item da minha lista é Clientes. Eu vou simplesmente copiar um cara desse aqui, Ctrl C, e vou colar aqui embaixo e vou renomear para Fornecedores. Fornecedores. Muito bem. Se a gente abrir aqui a nossa tela, já está aqui nosso item de fornecedores. Mas notem o seguinte, olhem aqui embaixo aqui no link para onde ele aponta, que fornecedores ainda está apontando para clientes, certo? Então a gente precisa fazer ele apontar para fornecedores. Essa tag aqui, eu já mostrei no outro vídeo, é uma tag de link, a âncora, e ela cria para a gente um link para uma action e para um controller. Da outra forma, da outra vez que nós utilizamos, aqui na tela de clientes, nós utilizamos esse tag helper URL action. Esse aqui é um tag helper já muito conhecido, já ele é um pouco mais antigo do .NET, já existe há bastante tempo. Mas a versão mais nova tem um helper um pouco mais simples, digamos assim, que é você utilizar essa nomenclatura, esse modo com ASP e o tracinho, e aí você consegue dizer qual controller esse link vai apontar, ele vai criar, e qual a action que ele vai criar. Então, eu vou mudar simplesmente aqui o meu controller para fornecedores, porque eu quero que ele aponte para o meu controller de fornecedores. Como eu estou criando uma nova entidade no nosso software, um novo módulo de fornecedores, digamos assim, eu vou criar um controller para ele de fornecedores. E pode ser também na Action Index de fornecedores, que é a página principal de fornecedores, certo? Já salvei aqui, vou voltar para a tela. Agora, o meu menu de fornecedores aponta para fornecedores. Notem aqui na parte de baixo, quando eu deixar o mouse em cima, fornecedores. Então, cliquei em fornecedores e recebi um erro 404. Para quem não sabe, 404 em HTTP significa não encontrado, certo?
Não encontrado por quê? Porque eu não criei o meu controller de fornecedores. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Então eu vou parar minha aplicação e vou fazer o meu controller de fornecedores. Eu posso fazer de várias formas. Posso vir aqui, selecionar clientes da Ctrl+C, Ctrl+V. Posso criar um controller do zero. Então vou fazer aqui. Cliquei com o direito da minha pasta de controllers. Vou clicar aqui em Add ou adicionar em português, controller. Aqui ele abriu várias opções para mim. Ele já inclusive possui opções de fazer scaffold, a gente chama, que ele já deixa pronto para você, de acordo com o seu projeto, todas as actions de leitura, escrita, automaticamente salvando no banco de dados. Mas, como a gente está aprendendo, eu vou fazer aqui um empty que ele vai criar para mim somente um controller vazio. Vou apertar no Add aqui. Aí ele pediu para mim o nome do controller, eu vou colocar fornecedores. Outra coisa, estou utilizando em português aqui, a primeira parte é em inglês. Estou utilizando em português porque nem todo mundo aqui na mentoria entende e manja bem de inglês, então eu vou usar português. Mas o normal é que o software você defina um idioma só, ou a gente vai usar ou somente português ou somente inglês. Então aqui, por ser de uma forma mais didática, eu vou utilizar português aqui para ficar mais claro. Então, fornecedores é o nome do meu controller. Vou colocar assim, controller. Isso. Fornecedores controller e fiz o add. Pronto, ele já criou para mim aqui. Observem aqui o meu arquivo fornecedores controller.cs. Criou para mim também a classe. E para essa classe ser um controller, ela precisa herdar de controller. O .NET fornece para a gente uma classe do tipo controller. E este símbolozinho aqui significa que a minha classe está herdando. Quando eu falo em herança, em herdar, isso aqui é orientação a objetos. A gente vai ter aula também sobre orientação a objetos, mas é basicamente isso. A minha classe controller, ela herda de uma classe controller do .NET MVC e por isso ela se torna um controller. Ele já criou aqui para mim uma view, uma action chamada index, mas não criou para mim aqui uma pasta de fornecedores. Se você observar na pasta de views aqui, tem só clientes e home. Ele não criou, então se eu executar a aplicação e tentar acessar, o controller já vai existir. Quando eu clicar aqui, o controller já existe, então ele não deu mais o erro 404 que estava dando aqui, mas ele deu outro erro, que ele está tentando encontrar a view de fornecedores. Como eu não criei ainda, ele dá esse erro. Para resolver esse problema, como a minha view já está aqui, eu posso vir aqui simplesmente manualmente criar uma pasta fornecedores dentro de views e criar uma view CSHTML aqui na mão também, um arquivo .cshtml, ou posso utilizar do Visual Studio que já faz isso para a gente. Vou clicar com o direito e vou clicar em Add View. Cliquei com o direito aqui dentro do método mesmo, tá? Cliquei em Add View. Ó, ele já falou para mim, ó, o que você quer criar? Ah, quero criar uma view do Razor, lembra que é a linguagem HTML mais C Sharp do .NET para tratar as páginas web. Então eu quero criar uma view vazia, vou clicar em Add. Ele pediu o nome da minha view, eu vou deixar index porque é o nome da minha view mesmo, o nome da minha action, e vou clicar em Add. Aí, podemos continuar. Então, já criou aqui a minha view, mas ela está toda em branca. Vou executar a aplicação e vou fazer a mesma coisa. Fornecedores, cliquei, pronto. Agora ele não deu mais erro, mas também não exibiu nada. Por quê? Porque a minha view CSHTML está aberta, tá? Está vazia. Então, se eu observar aqui, esse arquivo, novamente, ó, ele criou para mim a pastinha, criou aqui o arquivo CSHTML e não tem nada aqui dentro. Então, eu vou digitar aqui fornecedores e vou salvar, só para a gente ver aparecendo aqui na tela. Então, tá aqui, fornecedores. E o que a gente quer fazer com essa view de fornecedores? A gente quer fazer o mesmo que a gente fez com clientes. A gente quer listar essas informações dos nossos fornecedores. Então, vou vir aqui e vou criar a mesma tela. Como eu já sei que é uma lista simples, da mesma forma que clientes, eu quero fazer a lista exatamente igual, mas eu quero simplesmente substituir os dados aqui, em vez de
clientes eu quero que exiba fornecedores, aqui eu quero fornecedores e exiba os meus fornecedores. O que que eu vou fazer? Eu vou ir na minha view de clientes aqui e vou copiar todo o conteúdo daqui, certo? Copiei tudo daqui, vou vir aqui para a minha view de fornecedores e vou colar aqui. Pronto. Tá aqui a minha view de fornecedores, que na verdade por enquanto é clientes, e eu vou ter que ir substituindo as informações passo a passo para que ela se torne uma view de fornecedores. Se eu abrir a tela agora, inclusive, ela vai dar erro provavelmente. Ó. Já deu problema aqui, um erro, um objeto que não está definido, é nulo. Por quê? Porque essa view é uma view de clientes e eu não populei nada das informações. Se eu olhar dentro do meu controller, a minha action está vazia, ela não está fazendo nada. Lembra da action de clientes? Vamos voltar ali? Olha, a action de clientes, o que que eu faço? Eu instancio aqui a minha view de lista de clientes. Isso aqui foi só um exemplo, a gente fez para outra aula. Eu pego meus clientes do banco de dados e passo a minha view model, minha view model para a minha view. Enquanto a de fornecedor está vazia, eu não fiz nada aqui. Por isso ele deu um erro aqui para mim, dizendo aqui que o meu model não tem uma propriedade de cliente, a propriedade de cliente está vazia. E ok, é isso. Era esperado que tivesse esse erro. Fiz o continue e retornou aqui 500, que é o erro interno. Então, o que que a gente tem que fazer para poder ter a nossa listagem de fornecedores? Vamos voltar lá para o meu fornecedores controller e vamos começar a fazer a mesma coisa que a gente fez em clientes. Vou criar aqui o código para retornar os meus fornecedores, certo? Então, vou colocar aqui var fornecedores list view model. Ou vamos fazer diferente, lista de fornecedores. Aí, view model tem que ser em inglês mesmo, porque é padrão. É igual ao quê? Igual a new. Como que era aqui? O que que eu tenho que usar aqui? Eu tenho que usar a minha view model. No meu cliente, estou usando client list view model. Vamos usar o mesmo padrão? Então, vamos colocar aqui new. Só que não é client, eu quero fazer fornecedores. Lista fornecedores view model. Só que esse cara não existe. Se eu tento importar ele, se eu tentar olhar aqui, não tem nada me ajudando. Esse cara aqui não existe. O que que eu vou fazer? Então eu vou criar esta classe também. Vou criar a minha view model. Só existe a view model de clientes, a de fornecedores ainda não existe. Onde fica essa classe? Ela fica na minha pasta de models. Se observar aqui, tem uma pastinha de models do lado. Eu vou expandir ela e eu já tenho a pasta para clientes, então vou criar uma pasta nova. Cliquei com o direito aqui, apareceu Add Folder. Vou colocar uma pasta fornecedores. E dentro eu vou clicar de novo nela, Add Class, porque uma view model ela é uma class. Eu já copiei o nome ali, só colei. Então eu tinha digitado o nome aqui, copiei e colei aqui. Lista fornecedores view model. Vou apertar no Add. Pronto, criou aqui a minha classe. E agora vamos olhar o clientes como é que era. O clientes, a minha lista de clientes. Dentro deles, o que que eu tenho? Isso aqui que era meu exemplo, vou até tirar fora, a gente não precisa mais disso. E aqui eu tenho uma lista de clientes. Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui eu trato como uma lista. E aqui eu tenho uma outra view model. Aqui é a lista de clientes view model e aqui é o meu cliente view model. Então, eu vou precisar de um cara desse também. Se eu tentar criar aqui no meus fornecedores, eu não tenho. Então, eu vou vir aqui em fornecedores e vou fazer a mesma coisa. Add class fornecedor, agora é no singular, view model, porque esse cara vai representar um fornecedor. Cliquei no add, beleza, está aqui meu fornecedor. Esse cara é o que eu já posso adicionar dentro da minha lista. Então eu vou vir aqui, dentro da minha lista, já posso adicionar uma lista daquele cara. Então, lembra do atalho? Prop, tab, e vou digitar aqui. Como que era o nome daquele tipo? Ele é enumerable, um enumerável da minha propriedade. E eu vou colocar aqui, ele vai ser um enumerável de fornecedor view model. Esse cara aqui, certo? E aqui, no nome da propriedade, eu vou colocar fornecedores, certo? Então, a minha lista fornecedores view model está pronta, porque agora eu já tenho uma lista de fornecedores. Então, vamos voltar para o meu controller, fornecedores controller.
já está aqui, só que ele não encontrou. Por quê? Porque eu preciso do caminho também. Eu preciso desse namespace, certo? Esse é, opa, nesse aqui não, neste aqui, que na verdade é o mesmo. Então eu vou copiar esse namespace aqui. Como ele não está encontrando, eu posso vir aqui manualmente. Ó, o de clientes não está utilizando mais, então eu vou arrancar fora. Apaguei. Vou escrever aqui using e vou colar aquele namespace dele. E no final, ponto e vírgula. Então, já percebe que aqui já ficou verdinho, porque agora ele já reconheceu. Eu, basicamente, eu falei para o C Sharp, ó, C Sharp, para você encontrar essa classe é neste caminho aqui, certo? Então, para instanciar uma classe, abre e fecha parênteses e ponto e vírgula no final. Pronto, a minha lista de fornecedores está aqui. O que que eu vou fazer? Vou pegar ela e vou passar para a minha view, certo? Então tá aqui, a minha view já está recebendo ele. Vou voltar para a view que é a minha lista. E onde que ela é? Onde que é a minha view da minha lista de fornecedores? Dentro aqui da minha pastinha de views, fornecedores, esse index é a minha view. Vou abrir ele. Aqui ele está como cliente, está errado, né? A gente está só ajustando. Então vou colocar aqui fornecedores view model. Aqui vai ser o mesmo esquema, vou só mudar para fornecedores. Já reconheceu. E aí ele começou a apontar alguns erros para mim. Tá vendo já aqui, ó? Porque o meu modelo não tem cliente dentro dele. O meu modelo agora é lista de fornecedores. Se eu abro ele, o que que tem? Tem lista de fornecedores. Então o que eu preciso é trocar esse cara, como ele está com erro, eu tenho que trocar ele para fornecedores. Vamos lá, fornecedores, já completou para mim. E aqui de novo a mesma coisa, fornecedores, selecionar. Pronto. E aí o que aconteceu? Aqui embaixo ele está reclamando que o meu fornecedor não tem first name. E ele está também chamando o meu fornecedor de cliente. Então eu vou renomear esse cara para fornecedor e vou colocar aqui para baixo. Fornecedor, fornecedor, fornecedor e fornecedor. Então, fornecedor, ele não tem primeiro nome, não tem último nome, não tem data de nascimento. Vamos ver o que que ele tem. Não tem nada. Isso aqui são só métodos padrão do C Sharp. Por que que ele não tem nada? Porque dentro da minha view model de fornecedor, dentro desse cara, eu ainda não criei nada para ele, tá? Ele está só criado, a classe está vazia, mas eu não coloquei as propriedades. Então eu vou colocar as propriedades aqui para ele. De novo, prop, tab e vou colocar as propriedades. Então as propriedades que ele precisa ter são o identificador, que vai ser o ID dele. Vou apertar Enter. Ó, e ele até sugeriu aqui para mim. Então, eu vou fazer mais um prop. Agora eu vou colocar aqui. Um fornecedor tem o quê? Ele tem razão social, certo? Enter e Enter novamente. O que mais um fornecedor tem? Ah, ele tem muitas informações, mas a gente vai colocar aqui somente mais uma, CNPJ, por exemplo. Poderia usar várias propriedades aqui, mas para exemplo, o CNPJ já serve. O CNPJ poderia ser um número também, mas por questões de formatação eu vou deixar ele como string. Lembrando que int é de inteiro, representa números, e string é de texto, que vai representar textos, né, informações que utilizam letras, por exemplo. Tá? Então agora já ajustei aqui meu fornecedor ViewModel, coloquei as propriedades dentro dele, vou voltar aqui para a minha ViewModel e agora eu consigo selecionar as informações corretas aqui. Se eu apaguei o ponto, digito o ponto, agora já aparecem os campos para mim. Vou lá para baixo, o primeiro que eu quero é o ID, certo? Vou vir aqui para baixo, o segundo que eu quero vai ser a razão social e o próximo vai ser o CNPJ, certo? Então eu cadastrei só três propriedades, então essa linha aqui essa coluna da minha tabela não vai ser necessária, eu vou apagar. E a mesma coisa aqui em cima, vou ajustar o cabeçalho da minha tabela. Então, eu tenho fornecedores, vai ser aqui como é o cabeçalho, eu já posso colocar com acento, razão social, e aqui eu posso pôr CNPJ, data de nascimento eu posso apagar, certo? Vamos ver, fornecedores, bonitinho. Agora aqui a URL está errada, está apontando para a minha action de clientes. Vamos fazer do outro jeito? Deixa eu ver aqui. Em vez de apontar para a action de cliente, eu vou apontar para
fornecedor. E aqui, em vez de apontar para clientes, vai ser fornecedores, que é o nome do meu controller, certo? Vou fazer a mesma coisa aqui e vou fazer a mesma coisa aqui. E o meu ID, ele está pedindo cliente, que não tem mais, agora ele é fornecedor. Então, vou alterar aqui para fornecedor. É a mesma coisa aqui embaixo. Pronto, o que que falta? Ah, faltou aqui em cima também. Então, fornecedores e fornecedor e o adicionar fornecedor. E aqui em cima a lista de fornecedores. Vamos ver, eu acho que é isso. A minha view model está aqui, os campos estão prontos. Eu vou rodar a aplicação para ver se tem algum problema, algum erro. Opa, tem algum erro na aplicação? Ele falou, ó, tem algum erro na hora de buildar sua aplicação. Você quer tentar rodar? Não, não quero tentar. E vou procurar o erro. Ele já mostrou aqui para mim uma janelinha, mas se você observar aqui embaixo tem Error List, é a minha lista de erros. Então ele normalmente fala aqui a descrição, está falando ó, que Client List View Model não contém uma definição para ToBeDev texto. O que acontece? Lembra que eu fui na minha View Model aqui de Client List? E ele tinha aqui uma propriedade que eu coloquei como exemplo. Eu apaguei ela. E o que ele está me falando, que aqui no meu Clients Controller, na linha 25, ele está tentando utilizar essa propriedade, só que ela não existe mais. Então eu vou dar dois cliques aqui nela, nessa linha, e ele já apontou para mim, ó, você está usando a Client List View Model, está tentando acessar o TubeDev texto, só que esse cara não existe. Ou você pode criar um novo, ou você tem que arrancar essa linha fora. Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou selecionar essa linha e vou apagar toda ela, porque ela não faz sentido mais para mim. Era só um exemplo. Salvei a minha aplicação. Notem que o erro já sumiu. E eu vou rodar novamente aqui. Dei o play no Visual Studio. Rodou. Vamos ver o que acontece. Vou clicar aqui em fornecedores. Opa, já deu um erro aqui. O que que acontece? Ele está falando que o meu modelo fornecedores ele está nulo. Por que que ele está falando isso? Porque eu estou aqui na minha view model. Deixa eu mostrar para vocês. Na minha view, eu estou chamando essa condição. Eu estou chamando um if e verificando se tem N. N em inglês significa algum. Então, estou checando se tem algum fornecedor nessa minha lista. Só que não tem nenhum fornecedor na minha lista, inclusive esta propriedade está nula, porque eu não inicializei ela ainda. Eu não criei, por mais que eu criei a minha view model de fornecedores, só que dentro dela ela tem essa listinha aqui. Então eu criei a view model de fornecedores, só que eu não criei essa propriedade, ela está nula. E é isso que está acontecendo. Ele está tentando acessar essa propriedade, chamando este método, só que esse cara aqui está nulo. Como ele está nulo, eu estou acessando um método de uma propriedade nula, ele dá um erro. Então, para resolver isso, o que que eu vou fazer? Eu vou parar aqui minha aplicação, vou voltar no meu controller e vou fazer o seguinte: lista de fornecedores do módulo, ponto, fornecedores, igual a new. Eu vou colocar aqui agora um tipo um pouquinho diferente para vocês, de fornecedor. Fornecedor, até sugeriu para mim, fornecedor view model. Eu vou apertar Tab, ele já completa para mim, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Esse cara, ele está vazio ainda, mas ele está inicializado, não está mais nulo, certo? Então, eu vou rodar novamente a aplicação e agora o erro não vai mais acontecer. Pelo menos este erro, talvez aconteça algum outro. Então, cliquei aqui, pronto. Já abriu para mim a tela de fornecedores. Não listou nenhum fornecedor para mim, por quê? Porque eu não tenho fornecedores aqui ainda. Deixa eu só verificar como é que está a nossa chamada. Está no tempo ainda, está de boa. Então, a nossa tela de fornecedores, a nossa listagem está, digamos que, pronta, razão social, CNPJ, ações, só que não tenho nenhum fornecedor. E agora, como é que eu faço para ter fornecedores? Eu tenho que buscar eles no meu banco de dados. Então, eu vou voltar aqui para o meu controller, vou parar a aplicação, e como é que eu faço para acessar o meu banco de dados? Lembra lá no Clients, ele utiliza o meu contexto de banco de dados, onde está aqui, ó, meu Database Context. E o que que é esse cara? Se você observar aqui para cima, ele até preencheu, ele é esse cara aqui, Database Context. É ele que eu preciso acessar para poder listar os meus fornecedores. Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou copiar esse cara aqui,
Ctrl C, e vou voltar aqui para o meu fornecedores. Só que eu quero utilizar ele aqui, mas ele não existe no meu controller. Como é que eu faço para criar ele no meu controller? Então, no C Sharp, assim como todas as linguagens, a maioria das linguagens orientadas a objetos, tem uma parada que chama construtor. O construtor nada mais é que é um método com o mesmo nome da classe. E no Visual Studio tem um atalhozinho para criar também. Você digita ctor e aperta Tab, Tab, ele já cria para você. Então, eu criei aqui um métodozinho público que utiliza o mesmo nome da classe. Observem, fornecedores controller, fornecedores controller. Este método construtor, ele vai ser chamado assim que esta classe for criada. Quando eu criar a classe fornecedores, quando o C Sharp, o .NET criar a classe fornecedores, esse método vai ser chamado, certo? A primeira coisa que acontece antes de chamar a action, antes de chamar qualquer coisa, ele vai chamar o meu construtor. E se a gente observar aqui, é este cara aqui. Eu tenho o construtor do meu cliente, mas dentro dele eu estou passando o meu Database Context. Isso aqui é um conceito um pouquinho mais avançado para vocês que estão começando, mas eu vou explicar rapidamente. Eu estou injetando uma dependência no meu controller para que a injeção de meu container de injeção de dependência crie uma instância desse cara para mim. Então, eu basicamente estou dizendo para o .NET, ó .NET, eu preciso utilizar esse cara aqui. Então, eu vou fazer isso no controller também. Vou colocar aqui em cima. Ó, .NET, eu preciso utilizar o Database Context. Então, eu coloco ele aqui em cima. Vou utilizar o Visual Studio também. Eu preciso utilizar esse cara .NET. Então, se vira aqui para mim, me dá uma instância desse cara, me dá uma instância do meu Database Context e coloca para mim, guarda ele para mim, essa instância que você criou para mim, guarda para mim nessa propriedade privada chamada Database Context. Daí, esse cara eu consigo acessar aqui embaixo, certo? Essa parte eu sei que é um pouco mais confusa, galera, é um pouco mais avançado, mas fique à vontade para perguntar também, tá? Então, com isso, falei, .NET me dá uma instância do meu contexto de banco de dados e armazena, nessa linha estou fazendo isso, e armazena nessa propriedade privada, nesse meu atributo, neste campo desta classe chamada Database Context. Então ele está aqui, lembra que em clientes o que eu faço? Eu acesso o meu Database Context ponto clientes, tá? Para poder pegar minha lista de clientes. Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer Database Context ponto fornecedores. Só que eu não tenho uma lista de fornecedores aqui. Se eu procurar, eu devo ter clientes. Ó, meus clientes estão aqui. Fornecedores eu não tenho. Por quê? Porque eu preciso criar o meu mapeamento, a minha entidade de fornecedores no meu contexto de banco de dados. Então, vamos ver como fazer isso. Então, como eu falei, essa classe aqui, Database Context, aonde que ela fica? É nela que eu preciso registrar os meus fornecedores. Aonde que ela fica? Eu vou procurar aqui para vocês. Ela fica na pasta Data. A gente pode, diversos projetos utilizam nomenclaturas diferentes, estrutura de pastas diferentes, mas aqui para ficar uma forma simples de entender, eu criei uma pastinha chamada Data, que são dados. Então é daqui que vem os meus dados da minha aplicação. E aqui dentro está a minha classe Database Context. Então, abrindo ela, eu tenho aqui, então, como eu comentei, os meus clientes estão aqui. Ele é um tipo DB7. Isso aqui é o contexto do meu Entity Framework. Lembra que eu comentei na aula anterior sobre Entity Framework ser uma ferramenta do .NET para acessar o banco de dados? Então, esse aqui é onde eu configuro, esta classe é onde eu configuro o meu acesso ao banco de dados, o meu Database Context, certo? Então, eu tenho os meus clientes aqui e eu vou ter que fazer a mesma coisa. Vou até dar um Ctrl C nesse cara e vou fazer o mesmo para fornecedores. Então, vou aqui, fornecedores. Só que aí tem uma coisa de errado, porque por mais que eu coloquei fornecedores, aqui continua sendo cliente. Então, aqui eu vou colocar também fornecedores. Só que o que eu tenho aqui são só fornecedores controller, lista de fornecedores view model. Não é nenhum desses caras que eu quero. O que eu quero é um fornecedores, que é o fornecedores é a minha entidade que representa o meu banco de dados. Então, como esse cara não existe ainda, eu preciso criar um dele também. Aliás, fornecedor. Então, esse cara não existe. O que eu vou fazer? Vou criar ele como ele é uma entidade de banco de dados. Onde é que ele fica? Dentro de dados, né? Data.
em inglês, tem uma pasta Entity, que representa as minhas entidades, e dentro dela eu tenho aqui já criado o meu cliente e vou fazer a mesma coisa para o meu fornecedor. Então, cliquei com o direito em Entity, vou clicar em Add e vou criar uma nova classe chamada fornecedor. Fornecedor. Coloquei o nome da minha classe, vou clicar em Add, pronto, criou a minha classe fornecedor e da mesma forma que eu fiz na ViewModel, eu vou adicionar as propriedades aqui. Então vai lá, eu lembro que tem prop, ele é um int id, estou apertando Enter. Posso fazer na mão também, pessoal. Eu vou fazer public string, como ele está fazendo ali. Public string eu coloquei razão social, e aí eu abro chaves, get, ponto e vírgula, set, ponto e vírgula e fecho chaves. Tá? Eu só gosto de utilizar os atalhos para ser um pouco mais rápido. Assim eu posso utilizar isso aqui também, a sugestão dele toda já. Só apertando Tab, uso a sugestão dele toda e já vem aqui e renomeio para CNPJ. Certo? O Visual Studio é bem inteligente, ajuda bem a gente com isso. Então já criei aqui a minha entidade de fornecedor. Vou voltar para o meu contexto de banco de dados, que está aqui, né? Data, Database Context. E aqui ele já reconheceu. Como ele está no mesmo namespace que o meu cliente, vamos observar, client, o namespace dele é ToBeDev, First Project, Web, Data, Entity. Vamos olhar ali o meu fornecedor, o namespace dele é ToBeDev, First Project, Web, Data, Entity. Como os dois estão no mesmo namespace, ele já reconheceu aqui e já aceitou que eu tenho um fornecedor. Muito bem, então o meu fornecedor está pronto aqui, eu já posso acessar ele lá pelo meu controller. Então eu voltei aqui para o meu controller, ó, até achou aqui fornecedores. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no meu cliente. O que que eu fiz no cliente? Vamos dar uma olhada lá. No meu cliente eu fiz um toList async e mapeei para a minha ViewModel. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou voltar para o meu controller de fornecedor e vou fazer ponto toList. Ó, posso usar simplesmente toList ou eu posso usar o toList assim, que lembra é um assunto um pouquinho mais avançado, mas basicamente o que eu estou falando é me dá esses fornecedores como se fosse uma lista. Eu estou dizendo no meu banco de dados isso. Eu quero todos os fornecedores que tem no meu banco de dados com uma lista, certo? Como eu estou usando o async, eu preciso utilizar o await aqui na frente. Em outro momento eu explico para vocês um pouco mais detalhado. E agora ficou um erro aqui na minha tela. O que está acontecendo? Eu vou deixar o mouse aqui em cima para aparecer o erro. Eu acho que ele aparece aqui também. Aparece também, fica mais fácil de ler. Está falando que o operador await só pode ser utilizado em métodos async. Então, para resolver isso, o que que eu faço? Venho aqui em cima e coloco async no meu método e digo que ele é uma task. Vai ter um momento para uma aula de C Sharp, de .NET mesmo, sobre a linguagem, para falar sobre todas as ferramentas que o framework fornece para a gente, inclusive o trabalho com métodos assíncronos. Então, peguei aqui os fornecedores, estou chamando aqui o toList assim, só que eu preciso gravar isso em uma variável. Então, vou colocar aqui var fornecedores igual é isso aqui. Deixa eu só fazer o seguinte. Boa, então coloquei aqui os meus fornecedores numa variável chamada fornecedores e vou fazer o mesmo que eu fiz aqui em clientes. Em clientes, o que que eu fiz? Eu mapeei para uma ViewModel. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente para vocês entenderem o que que o método lá faz. Eu tenho a minha ViewModel, lembra? Tenho a minha ViewModel aqui e eu tenho a minha lista de fornecedores ViewModel. E aqui, se a gente observar, o meu objeto é do tipo fornecedor. Eles acabam tendo as mesmas propriedades, mas eles são de tipos diferentes. Fornecedor e aqui fornecedor ViewModel. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha lista aqui. Lembra que a tela estava vazia quando eu carreguei? Está aqui, minha lista de fornecedores está vazia porque eu não tenho informação no banco de dados. Agora eu tenho informação no banco de dados, está aqui. Essa aqui é a informação no meu banco de dados. O que que eu vou fazer? Eu vou mapear para essa minha propriedade o meu banco de dados. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar igual a new, da mesma forma que eu coloquei aqui em cima, eu vou até copiar, new
list de fornecedor view model. Vou fazer diferente. Para ficar mais simples, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cara aqui, fornecedores. Então, a minha lista de fornecedor view model é igual a essa lista de fornecedores. Você vê que ele está reclamando que os tipos são diferentes. Então, eu vou fazer assim. Eu vou colocar esse operador, que é só para verificar se ele não é nulo. E vou dar um ponto. E vou chamar o método select. Então, esse método, o que que ele faz? Ele vai fazer assim, ó, eu tenho aqui esse objeto que é uma lista, então eu quero que você selecione para mim os itens dessa lista e faça o quê? Aí eu vou dizer para ele o que eu quero que faça. Eu vou usar esse modo, essa nomenclatura com Lambda Function. Isso aqui se chama uma Lambda Function dentro do .NET. Vou usar essa Lambda Function e esse F aqui, que eu posso chamar também de fornecedor. Fornecedor. Esse cara, então, esse select, ele seleciona todos os meus fornecedores e para cada item da minha lista de fornecedores, ele vai criar um carinha desse aqui. E o que eu quero fazer? Eu quero que selecione um new fornecedor view model. Tá vendo aqui? Fornecedor view model. A minha view model, ele tem uma lista de fornecedores view model. Então eu quero pegar essa minha lista de fornecedores e transformar numa lista de fornecedor view model. Como eu vou fazer isso? Com o método select, eu vou abrir e fechar aqui a instância e vou abrir e fechar chaves aqui, tá? Então, se a gente observar, o que que eu estou fazendo? Estou indo na minha lista do banco de dados e estou mapeando os dados para meu fornecedor ViewModel. Só que só isso não é suficiente. Eu preciso dizer para ele qual propriedade vai em qual campo, tá? Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte: vou pular a linha aqui. E se você observar, essa chave aqui, ela está acessando este objeto de fornecedor ViewModel. Então, quando eu aperto aqui Ctrl espaço, ele apareceu para mim as propriedades de fornecedor ViewModel. Tá? Como eu sei disso? Vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui uma propriedade nova, prop. Vou deixar qualquer tipo ali e vou colocar ViewModel, certo? ViewModel. Então, se eu vir aqui dar Ctrl espaço, tá aqui, ViewModel. Vou fazer a mesma coisa nos meus fornecedores, ó, fornecedor. E vou colocar aqui uma outra propriedade, só que eu vou dar o nome aqui de entidade, tá? Então, a minha entidade de banco de dados fornecedor tem uma propriedade chamada entidade e a minha ViewModel tem uma propriedade chamada ViewModel. Só para identificar qual classe ele está acessando. Então, o que que eu vou fazer? Eu quero as propriedades de fornecedor sejam passadas para fornecedor ViewModel. Então, estou dizendo que estou criando uma nova fornecedor ViewModel aqui. E vou fazer o seguinte, vou dizer, ó, CNPJ, ele até sugeriu para mim que seja exatamente isso. Vai receber, estou atribuindo, qual o valor? Eu quero deste cara, tá vendo? Este é o meu fornecedor. Ele é um cara de dentro da lista de fornecedores. Ele é este cara aqui. Ele vai receber fornecedor.cnpj, certo? Vou pular a linha, Ctrl espaço, ó. ID, ele já colocou para mim. ID igual a fornecedor.id. Mais um. Razão social igual fornecedor.razão social, certo? Então aqui eu fiz o mapeamento, a gente chama de depara, eu fiz o depara de fornecedor, entidade, para fornecedor ViewModel. Se eu observar aqui embaixo, eu ainda tenho o ViewModel, só que eu não tenho um campo para colocar nesse cara, não tenho o que eu colocar aqui. Mas, para mostrar para vocês que a minha entidade tem essa propriedade aqui, para mostrar que, cadê? Perdi. Que este cara é o meu fornecedor, eu posso fazer assim só para mostrar para vocês que eu tenho aqui o fornecedor ponto entidade, está aqui a propriedade da minha entidade, entendeu? São duas propriedades de exemplo, elas não servem para nada, só para mostrar que eu estou instanciando aqui a minha view model com essas chaves, dentro das chaves estão sendo esta view model. E este fornecedor, que é esta propriedade aqui da minha Lambda Function do método select, é o meu fornecedor do banco de dados, é a minha instância, certo? Então eu vou apagar essas linhas de baixo, porque elas não servem para nada, e está feito o mapeamento.
É isso aqui que eu estou fazendo lá no controller também de cliente, se a gente observar. Eu só coloquei um método mais bonitinho e estou fazendo a mesma coisa, ó. Recebo o cliente e estou passando as informações. Ficou uma forma mais fácil de ler, mas é basicamente isso que eu estou fazendo. Então vamos rodar a aplicação e ver o que acontece. Eu já sei que vai acontecer erro, porque tem bastante coisa para fazer ainda, mas já é o começo, é assim que a gente faz normalmente, né? Fornecedores, ó, tentou carregar, e o que está falando? Agora o erro já é de outro nível. Já deu aqui, ó, SQLite Exception, o meu banco de dados. O banco de dados que a gente está utilizando chama SQLite. E não tem uma tabela chamada fornecedores. E é isso mesmo, a gente não criou uma tabela fornecedores ainda. Não existe isso no nosso banco de dados. Como eu sei disso? Vou pegar aqui meu banco de dados, que eu mostrei na outra aula para vocês. Vou vir aqui na tabelas e dar F5. Então, apertando F5, posso vir aqui, clicar com o direito e tem um refresh aqui também. Então, eu tenho uma tabela de clientes só, não tenho tabela de fornecedores. E agora, como eu faço para criar essa tabela de fornecedores? Eu vou vir aqui na minha aplicação, vou parar, vou fechar aqui. Antes de fazer isso, só vou dar mais um overview aqui de banco. Lembra que eu comentei com vocês que banco de dados é uma ferramenta que existe para a gente armazenar os dados da nossa aplicação. Então, todo software ele é baseado em dados, ele é todo baseado, basicamente, dados que viram informação para gerenciar alguma coisa, para cadastrar alguma coisa. Então, aqui ficam as nossas informações. As informações dos nossos clientes ficam na tabela de clientes. Quando eu dou dois cliques aqui, estão todos os dados aqui que eu cadastrei. E se eu alterar aqui, ele altera na minha tela também. Então, o que eu quero fazer agora é ter uma tabela aqui para fornecedores. Eu posso fazer isso manualmente. Posso vir aqui, clicar com o direito, Create New Table. Eu posso vir aqui, criar um script, Create Table, fornecedores, blá, blá, blá. Posso fazer manualmente também. Isso é, inclusive, muito utilizado, é bem interessante trabalhar dessa forma também, mas a forma que a gente está fazendo esse projeto e a forma que muitas empresas utilizam é utilizando o Model First, que é a gente dizer para a nossa aplicação .NET criar o banco de dados para a gente. Então, o que que eu fiz? Eu criei aqui esse fornecedor, ele é a nossa entidade. Então, o que que eu tenho que fazer para o nosso banco de dados? Falar para ele criar a nossa tabela baseada na nossa entidade. Como que eu faço isso? Aqui, dentro do meu contexto de banco de dados, eu vou abrir. Se você observar aqui embaixo, eu já tenho aqui fazendo isso para o meu cliente. Então, notem que eu estou falando. O meu modelo, ele tem uma entidade chamada cliente e ele tem uma tabela. Estou aqui, ó, to table clients. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa para fornecedores. Vou copiar esse cara aqui, vou pular algumas linhas, vou colar e vou fazer o mesmo para fornecedor. Fornecedor. Pronto. Como é que eu quero que seja o nome da tabela? Ah, em vez de clientes, eu quero que seja fornecedores. Certo? Então, aqui eu já estou mapeando mais algumas informações. Eu posso fazer muita coisa, inclusive, com isso aqui. A primeira coisa que eu estou fazendo, estou dizendo que ele tem uma chave. Para cadastrar um banco de dados, para trabalhar com um banco de dados, ter performance, a gente cadastra chaves primárias. Então, esse método aqui, ele diz que eu estou usando como chave o meu ID, meu identificador. Então, esse identificador, ele vai ser minha chave primária, que eu estou dizendo nessa linha. E estou dizendo também que ele tem propriedades, né? O meu fornecedor tem propriedades, vai ter colunas no meu banco de dados. Então, essas propriedades elas vão virar colunas no banco de dados. O que que eu vou colocar aqui? Vou colocar primeiro razão social. Então, a minha entidade de fornecedor tem uma propriedade que chama razão social e eu estou configurando aqui, inclusive, um max length. Estou dizendo para o meu banco de dados, ó, banco de dados, cria aqui uma coluna chamada razão social, mas ela vai ter um tamanho máximo de 20. Então, eu vou até aumentar aqui, vou colocar 100, porque a razão social normalmente é mais, é um pouco maior. Então, eu vou aumentar aqui para 100 a razão social. E aqui a última que eu tenho é CNPJ. Então, fiz a mesma coisa, porque o meu fornecedor, lembra? O fornecedor tem ID, razão social. Eu vou até apagar esse cara aqui, ó. Não precisa. Ele tem ID, razão social e CNPJ, certo? Então, vou fechar fornecedor, ID, razão social, CNPJ. E o CNPJ, se eu não estou enganado, o tamanho máximo é 14.
salvo exceções quando a gente utiliza a pontuação, mas eu acho que o máximo, só considerando somente os números, é 14. Não importa, mesmo que eu esteja errado aqui, eu não lembro agora, mas para os nossos exemplos vamos utilizar 14 mesmo. Então, está pronto o mapeamento no meu fornecedor. Eu tenho uma entidade fornecedor que eu quero que crie uma tabela fornecedores, usando o ID como minha chave para identificar esse cara. Eu quero que ele tenha uma razão social e eu quero que ele tenha o CNPJ, certo? O que mais eu preciso fazer? Porque só fazendo isso, se eu só executar aqui a aplicação, não vai resolver. Deixa eu ver. Ó, não adiantou, não tem uma tabela de fornecedores. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro passo. Deixa eu até pegar minha colinha aqui. Isso. É assim, ó. Agora que eu já tenho esse fornecedor mapeado, eu venho aqui na linha de baixo, em Package Manager Console. Talvez vocês não tenham essa janela sendo exibida aí. E se ela não tiver, você pode vir aqui, ó, em View, Other Windows ou exibir outras janelas e vai ter aqui Package Manager Console, tá? É nessa janelinha aqui, quando eu clico, ele abre essa janela aqui. A minha colinha, inclusive, já está aqui. Eu tenho que executar um comando para adicionar uma migration, chama migração. O que que é isso? Ele é uma migração do meu banco de dados. O que que ele faz? Ele vai olhar assim, ó, o estado atual do meu banco de dados é esse. Eu tenho uma tabela de clientes, mas eu quero migrar ele para uma versão nova onde ele tenha a tabela de fornecedores. Então, eu vou executar esse comando aqui, ó, add migration. O que que esse comando faz? Ele vai olhar aqui para dentro deste método e vai ver o que que eu tenho declarado aqui dentro, o que que eu tenho de entidades, vai comparar com o que eu já tenho no meu banco de dados criado e vai gerar para mim um script para executar a alteração. Então, eu vou fazer isso e vou mostrar para vocês que eu acho que fica mais fácil. Deixa eu só mudar aqui. Ó, add migration e o próximo parâmetro é o nome da minha migration. Posso dar o nome que eu quiser. Aqui eu posso dar o nome da minha migração. Poderia ser blá blá, qualquer coisa aqui. Ou poderia ser uma informação mais interessante, por exemplo, adicionando fornecedores ou tabela de fornecedores, entendeu? A minha migração ela tem que dizer o que ela está fazendo. Então, estou adicionando fornecedores. Vou apertar Enter. Ele começou a executar, ó, buildou, deu tudo certo e gerou aqui para mim. Já até abriu aqui uma classe para mim, que eu vou mostrar para vocês onde ela está. Se eu olhar aqui no meu projeto, eu tenho a pastinha de Migrations. Então, eu tenho a migração inicial que eu criei aqui e tem a outra que eu acabei de colocar, ó, adicionando fornecedores. E o que que ela está fazendo? Se eu olhar dentro dessa classe, ela tem aqui, ó, Migration Builder, Create Table. Qual que é o nome da tabela que eu vou criar? Fornecedores. E aqui ele está dizendo para mim quais são as colunas que que essa tabela deve ter, quais são as configurações. Lembra que eu coloquei que a razão social tinha que ter máximo de 100? Então ele já colocou aqui. Meu CNPJ, ele tinha que ter o máximo de 14, está aqui também. Então, ele cria a configuração, ele cria uma classe que diz como criar o meu banco de dados. Agora, o próximo passo é realmente eu executar minha aplicação. Eu vou até mostrar para vocês porque eu tenho uma linha aqui. Deixa eu ver. Este cara aqui. É um papo um pouco mais avançado, mas em outro momento eu explico para vocês também. Eu estou dizendo aqui para minha aplicação que eu quero que execute os meus migrations. Meu migrate aqui, ele está falando isso, ó. Olha na pasta de migrações e executa elas. Tudo que tiver de alteração, você executa. Se tiver algo novo, pode executar que ele faz alteração lá no banco de dados do que você precisar. Vou tirar aqui o break, vou deixar para vocês verem ele parando aqui. E vou executar. Ó, parou aqui. Vou até mostrar o seguinte. Meu banco de dados está aqui, está vazio, tá vendo? Eu não tenho tabela de fornecedores. E vou apertar aqui nessa linha somente o F10. Olha, deu uma demoradinha. Vou voltar para o meu banco de dados. Pronto. Está aqui a minha tabela de fornecedores. Vou deixar executar aqui a minha aplicação. Dei o continue. Pronto, rodou normalmente. Vou apertar aqui em fornecedores. Ó,
ele já abriu agora aqui a minha tela de fornecedores e não apresentou mais erro, mas também não apresentou nenhum fornecedor. Por quê? A minha tabela de fornecedores está criada agora, mas ela também está vazia. Se eu der dois cliques aqui nela, aqui em data, você percebe que está vazio, não tenho nenhuma informação aqui. Então eu vou usar o dbeaver para executar, ou eu posso ainda executar um script. Eu vou fazer pelo script para vocês perceberem. Vou pedir para o dbeaver me ajudar e ele vai gerar um script de insert, certo? Vou copiar, lembra do atalho da última aula, Ctrl N para abrir uma nova query aqui, colei aqui o código e vou mostrar para vocês o que ele vai fazer. Então eu estou falando para ele o seguinte: banco de dados, né? Nesse caso, SQLite, insert, né? Dentro de fornecedores, que é a minha tabela, nos campos razão social e CNPJ, os valores que eu passar aqui. Então eu vou colocar aqui os valores. O primeiro valor que eu estou passando é razão social. Então o que que eu vou informar aqui? Vou informar to be dev. E o CNPJ? A gente não tem CNPJ, então eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto deu aqui? 11, 12, 13, 14. Certo? Então eu criei aqui um script de banco de dados, uma query, né, uma instrução para inserir no meu banco de dados. Vou executar com F5 e a mensagem que apareceu aqui para mim, executado com sucesso. Se eu voltar aqui na minha tabela de fornecedores, vou apertar F5, pronto. Está aqui o meu fornecedor cadastrado no meu banco de dados. Fiz isso via banco de dados, não fiz via aplicação. Então eu vou pegar esse código e vou alterar aqui para TubeDev, vou colocar aqui outra empresa com outro CNPJ e vou apertar F5 novamente, certo? Então, inseriu novamente, vou vir em fornecedores, se eu apertar F5 aqui, outra empresa. Então, para quem estiver vendo esse vídeo, não achar que eu só vou utilizar o dbeaver, vou mostrar uma outra forma de listar os fornecedores. Então, o mais comum é que a gente utilize uma query também para listar os fornecedores. Então, eu vou executar aqui select asterisco from fornecedores. Vou selecionar esse trecho de código e vou apertar F5 no teclado novamente. Então, pronto, ele está listando aqui para mim os meus fornecedores. O que que essa query significa? Eu estou selecionando asterisco. O asterisco é muito comum em várias linguagens, em várias ferramentas que asterisco signifique tudo. Então, seleciona tudo para mim de from fornecedores. Então, manda tudo para mim que você tiver de fornecedores. Esse F aqui eu não preciso. Seleciona tudo de fornecedores. Eu executo, ele listou para mim tudo que eu tenho cadastrado no meu banco de dados. Agora eu vou voltar para minha tela, vou apertar aqui para atualizar. Pronto. Agora eu já tenho o TubeDev, meu CNPJ e as ações todas aqui. Porém, se eu clico aqui em adicionar fornecedor, eu recebo um erro. Não tem nada funcionando aqui. A minha página não existe. Seria isso para hoje, galera. A gente chegar até a parte da lista de fornecedores. Eu sei que hoje foi bastante coisa, deve ter pesado um pouquinho para vocês. Mas novamente, estou aqui para perguntas, fiquem à vontade para mandar no grupo. E o nosso desafio da semana vai ser vocês implementarem o restante das features de fornecedores. Para clientes nós já implementamos, vou abrir aqui, a gente já faz o adicionar cliente, já faz volta aqui, já faz o editar e já faz o excluir. Igual eu implementei aqui, excluir, confirmação, sim. O meu breakpoint está aqui, vou tirar. Pronto. Então, o cliente, o básico dele está pronto e o desafio de vocês é fazer o mesmo com os fornecedores a partir do código de cliente. Vocês podem utilizar para ver como funciona e fazer a segunda parte da nossa aplicação, a segunda funcionalidade. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Abraços!